Em quinto lugar, gato quimera. A lagosta azul, cujo nome científico é Procambarus oleni, às vezes chamado de lagosta safira, ou de lagostim da Flórida, é uma espécie de lagosta de água doce endêmica da Flórida nos Estados Unidos. Sua extensão natural é a área a leste do rio Street Jones e toda a Flórida, do condado de Levy e do condado de Marion para o sul, bem como em algumas das ilhas da Flórida. Esta espécie de beleza singular tem um exoesqueleto cuja cor pode variar entre azul iridescente, laranja ou marrom. Todas essas características obviamente aumentam sua beleza. Os crustáceos são criaturas bonitas que têm muitos fãs, especialmente aqueles que são amantes de todas as espécies. No entanto, a lagosta azul é uma das espécies mais marcantes devido às suas cores. A coloração mais comum desta lagosta é ligeiramente marrom, incluindo as pernas. Quanto aos seus quelípedes, eles geralmente são ligeiramente manchados entre o verde ou o azulado, mas essa coloração dependerá do habitat, do lugar e do indivíduo. Essa espécie tem um corpo alongado. A cabeça e os órgãos internos são protegidos pela concha e os 6 segmentos do abdômen são cobertos individualmente por uma membrana flexível, que facilita o movimento. Em nono lugar, o pato mandarino. O pato mandarino, marreco mandarino, ou apenas mandarino, é um pato de médio porte, parente próximo do pato carolinomede de 41 a 49 centímetros de comprimento, com uma envergadura de 65 a 75 centímetros. O macho adulto é uma ave marcante e inconfundível. Possui um bico vermelho, faixas brancas crescentes acima dos olhos, uma face avermelhada e bigodes. O peito é roxo com 2 faixas verticais, os flancos rosados, com 2 faixas laranjas que deslizam pelas costas. A fêmea é similar à fêmea do pato carolino, com um anel branco em volta do olho e desenhado para a parte de trás do olho, esbranquiçada na parte de baixo, com uma pequena faixa branca na lateral e esbranquiçada também na ponta do bico. Em oitavo lugar, o louva-a-Deus rosa. Sendo que os machos podem chegar a ter cerca da metade do tamanho das fêmeas. Alimenta-se principalmente de insetos da ordem Lepidoptera, que inclui traças e 3 das superfamílias das borboletas. As louva-a-Deus orquídeas aguardam suas presas na pétala de uma orquídea. Aqui, elas balançam lentamente a flor de forma a espalhar seu aroma. Quando é atraída uma borboleta, a louva-a-Deus aguarda que esta sua próxima e faz o uso de suas patas dianteiras serrilhadas para imobilizar a presa e alimentar-se. Também se sabe que ela alimenta-se de moscas especialmente de maiores dimensões. Todos os louva-a-Deus desde grupos possuem coloração que permite a sua camuflagem, nas flores onde se costumam se esconder. O louva-a-Deus orquídea apresenta cores brilhantes, branca com padilhas cor-de-rosa se assemelha a uma orquídea. Este inseto se mimetiza parte da flor, de forma a passar despercebido, dependendo da cor de fundo, ele pode alterar sua cor para a cor de rosa ou castanho. Em sétimo lugar, o crocodilo branco. Crocodilo branco adulto no rio Adelaide, no Território do Norte, na Austrália. Segundo as testemunhas, o animal, uma fêmea adulta batizada como Pearly, pérola, em inglês, media cerca de 3 metros de comprimento. Se os ovos no ninho ficarem um pouco mais quentes, podem acontecer erros na divisão das células, que provocam mutações, explicou o especialista em zoologia, acrescentando que os erros podem incluir mutação nas cores ou padrões diferentes nos tons na pele.
Os crocodilos brancos não são exatamente raros. Eles são encontrados em fazendas de criação, sobretudo em idade juvenil. Mas, no ambiente selvagem, dificilmente eles sobrevivem até a idade adulta, pois a pele clara os torna mais visíveis aos predadores. A palidez na cor do couro é causada pela hipomelanose, caracterizada pela redução do pigmento melanina, informaram especialistas à BBC. Normalmente, os crocodilos australianos têm a coloração variando entre o cinza e o verde, tons que facilitam a camuflagem. Em sexto lugar, lesma vermelha. Lesma vermelha é uma espécie de lesma descoberta no ano de 2013, tem coloração rosa fluorescente e é carnívora, se alimentando de outras lesmas vegetarianas, eilam de musgo e fungo das árvores. Vivendo em uma região remota da Austrália, como chamativa cor vermelha fluorescente, esta lesma se esconde durante o dia e sai à noite em busca de comida. Em dia chuvoso, centenas podem ser vistas à noite se alimentando de musgos. A pensar disso, a espécie de lesma continua em perigo de extinção na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, na sigla inglesa. Um investigador em malacologia do Museu Australiano disse que o Parroquia Nacional do Monte de Captura é o lar de cerca de 20 espécies endêmicas de lesma e caracóis. Não se esqueça de se inscrever. Em quinto lugar, gato quimera. Quem vê a beleza da gata Venus acha que ela é simplesmente uma obra de arte da natureza. E quem pensa assim está totalmente correto. Isso, pois devido a uma anomalia genética, a gata com duas caras se torna uma verdadeira pintura natural. Venus é portadora de uma rara condição que, em resumo, faz com que haja duas populações genéticas diferentes atuando. Sendo assim, ela fica dividida ao meio em cores e tons de uma forma única. Venus é, sem dúvida, uma das gatas mais lindas que vemos pela internet. Enfim, essa condição é chamada de quimerismo. Pessoas e animais portadores têm os corpos divididos ao meio por tons diferentes de pele ou, no caso, pelo. Mas, convenhamos, é uma coisa tão linda de se ver, que ficamos até hipnotizados com tanta perfeição causada por um defeito. O pavão branco colorido e de porte elegante, o pavão chama a atenção de todos. A ave esbanja exuberância, com penas coloridas em diversos tons vibrantes, que dão forma a desenhos variados, especialmente na cauda gigante, que pode passar de 2 metros de diâmetro quando aberta. Mas poucos sabem que existe uma versão monocromática da espécie e que também provoca muita admiração. Totalmente de uma cor só, o pavão branco é mais uma alternativa de criação rentável para quem pretende iniciar um pequeno empreendimento, utilizando uma área ociosa na propriedade rural. Por ser raro, o pavão branco é mais caro, permitindo ao produtor obter um lucro melhor com a venda dos exemplares do plantel. Um casal de filhotes, com 4 a 5 meses de vida, chega a ser comercializado por R$ 1.100. Entre os adultos, a fêmea e o macho juntos custam aproximadamente R$ 2.500. Em terceiro lugar, galo totalmente preto. Galo preto, Ayansemani, é uma rara espécie de galinha nativa da Indonésia. Uma galinha totalmente preta, penas, bicos, pernas, pele e até a carne são pretas. Sua raridade deriva do fato de muitos cruzamentos terem ocorrido nas criações, mesmo na ilha de Java onde é originária.
Há relatos de que os colonizadores recusavam a comer a carne preta da ave. Embora recentemente tenha sido registrado uma variante sueca de galinhas totalmente negras, estas possuem uma dimensão bem inferior à semani. A ave foi introduzida em 1998 na Holanda, no começo do século XXI na Alemanha. Como em praticamente todas as espécies de galináceos, dimorfismo sexual é bem evidente, sendo o macho bem maior e mais pesado do que a fêmea. O galo pesa entre 2,5 a 3 kg, ao passo que a galinha pesa entre 1 e 1,6 kg. As fêmeas possuem uma postura anual média de 150 ovos, que são claros, cor creme, que pesa em torno de 40 gramas. Em segundo lugar, pombo de Nicobar. O pombo de Nicobar é uma espécie de pombo do gênero Caloenas, do qual é o único representante, possuindo apenas duas subespécies, Caloenas nicobaria, deleuensis. É um pombo encontrado em pequenas ilhas, e nas regiões costeiras das Ilhas Nicobar. Esse pombo vaga em bando de ilha para ilha. É a única espécie viva do gênero Caloenas. Um pombo adulto mede em volta de 40 cm, e pesa em torno de 600 gramas. Também são caçados como fonte de alimentação, pois eles não temem as zonas habitadas por humanos ou capturas para realizar reprodução em cativeiros. São capazes de voar longas distâncias, em busca de alimentos, alimenta-se de sementes, frutas, caracóis e outros. Em primeiro lugar, o sapo boi indiano. O sapo boi indiano é uma espécie de anfíbio anulo da família Dicroglossidae. Esse é um sapo lindo e incrível encontrado na Índia, em Paquistão, Afeganistão e Nepal principalmente. Sua aparência é bastante peculiar, de pele amarela, e com um saco vocal azul, tornou-se bastante conhecido mundo afora. A característica mais marcante da espécie, e que a rende um status muito popular, é que a capacidade dos machos de mudarem de cor na época da reprodução. Normalmente, os machos da espécie possuem cano de marrom. Além da mudança temporária para o amarelo, seu saco vocal fica com um tom forte de azul. As mudanças são para chamar a atenção das fêmeas para o acasalamento.